Após semana tempestuosa sobre segurança pública, governo tenta voltar a crescer com isenção do imposto de renda e prestígio internacional. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hetti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Essa aprovação representa um passo firme no compromisso maior do Congresso Nacional Brasileiro. Quero registrar o reconhecimento desta casa ao trabalho da Câmara dos Deputados. Aqui, o Senado manteve o mesmo espírito e a mesma cooperação. A matéria tramitou de forma célere e responsável. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Acho que a gente fez uns 2 ou 3 programas sobre isso, volta recorrentemente. E agora, finalmente, o Senado parece ter aprovado a isenção do imposto de renda, né? Que, eu acho que é o principal, pelo menos das políticas econômicas, assim, mote para a campanha eleitoral do ano que vem, assim, vai ser o trunfo do governo, né? Pelo menos é o que o ministro Haddad espera. Eu acho que a aprovação do IR é a grande vitória do Lula no segundo semestre e tem essa marca muito forte para 2026. E eu acho que a forma como ela foi sendo costurada, o tempo que você comentou, é uma questão que a gente debate desde o primeiro semestre, né, e a sua aprovação agora, reflete um pouco essa mudança na popularidade do governo, né? Os custos para aprovação foram muito menores à medida que o governo conseguiu se reestruturar, tanto do ponto de vista da sua popularidade quanto da sua base parlamentar. Claro que ele ainda sofre com dissidências e tudo mais, mas os custos de votar contra o governo hoje já estão mais altos do que estavam no começo do ano, e eu acho que isso reflete muito nessa aprovação um pouco mais célere do texto nas duas casas, né? A partir do momento que o projeto começou a tramitar, a gente está falando de um intervalo curto, desde a tramitação até a aprovação essa semana. Então, é a grande vitória governista no segundo semestre, e eu acho que chega num momento para consumar essa melhora de popularidade do governo. A gente fala muito de como o primeiro semestre, no final do ano passado e o primeiro semestre desse ano são momentos de extrema dificuldade, onde se precificou de fato a possibilidade do Lula não ser candidato, ou se for candidato não ser reeleito, e eu acho que a aprovação do IR já mostra o sinal trocado, quer dizer, o Lula parece cada vez mais candidato, quer dizer, ele vai ser o candidato, e não só cada vez mais candidato, como cada vez mais reeleito. É interessante que essa aprovação do IR contou com um alinhamento de astros assim fenomenal. Alcolumbre, Lira como relator e Renan Calheiros defendendo ali, né? Isso acho que mostra isso. É uma coisa que o Lula gosta, né? De ter esse pessoal. Ele falou uma vez, para que ter um peixinho que não morde se eu posso ter um tubarão, né? E ele juntou 3 tubarões numa semana só, né? Mas eu acho que essa vitória do governo Lula, ela deve ser também muito creditada, e acho que é justo que ele pegue para si isso o Haddad. Uhum. O Guilherme falou que o Haddad, enfim, tem apostado muito, porque se tem um cara que apanhou esse ano foi o Haddad. Eu lembro de um programa nosso que estava falando que o Haddad tinha feito, eu não sei se era inclusive do IR, acho que era uma coisa antes até, e que ele tinha feito, o negócio era algo a ser comemorado, e na mesma semana aconteceu um desastre no governo, sabe, uma coisa assim, enfadonha, típica do primeiro trimestre do governo Lula. Então agora ele pode colher os frutos, e eu tinha lido que ele ia viajar ao país para explicar o novo IR, me deu uma impressão de Fernando Henrique indo explicar o Plano Real no programa do Silvio Santos, sabe? Uma coisa, acho que é aquilo que o Haddad tem na cabeça, assim, é o plano real dele, sabe? Ele deu sorte também, porque as últimas boas polêmicas do governo, ele não estava no meio. Ele não Ele não era protagonista. Foi outro ministério, outras coisas, não tem nada a ver com isso. E ele conseguiu ficar. A gente até falou um programa, acho, passado aí, que o Haddad estava meio sumido, tal, mas ele estava meio sumido porque justamente nenhum dos problemas estava na conta dele, né? Mas essa de aprovação, Pedro, quando você falou, 3 tubarões grandes, né? Eu fiquei pensando, cara, como a gente teve também uma mudança, e talvez desde o problema da anistia, dos bolsonaristas fazendo muita algazarra e tal, a gente teve uma mudança da forte oposição ao governo, saiu um pouco do legislativo, que a gente, inclusive, se a gente pegar uns programas atrás, a gente falava como o legislativo estava batendo forte no governo, e ela passou mais para os poderes executivos, né? Talvez até pelo problema de segurança pública, que levantou mais as vozes e tal, e a iminência da corrida eleitoral com os governadores querendo participar, então obviamente eles vão ficar mais vocais, contrários ao governo, porque para, né, tentar disputar a eleição contra o Lula, assim por diante. Pelo menos eu enxergo nítido como a gente teve uma mudança, assim, de quem que são os atores que estão fazendo. A gente nem ouve falar mais do Ciro Nogueira, por exemplo, enquanto os governadores começaram a ter mais prestígio, tal. Então, eu acho que esse momento favoreceu, esse momento de baixa do prestígio do
legislativo e da vocalidade do legislativo, tal. Ainda que sim, não, mas o Sóstenes tá lá, o Zé Trovão tá lá, não sei quem tá lá. Claro, mas assim, eu entendi que saiu um protagonismo dessa galera e o protagonismo foi pros governadores, pros poderes executivos, graças aos problemas que o legislativo, a baixa popularidade deles, as polêmicas que não pegaram bem, etc e tal, isso ajudou aí a pacificar um pouco para que projetos do governo pudessem encaminhar, né? Ainda que o imposto de renda, agora é uma vitória e tal, a gente já tinha falado como o Alcolumbre, entre ele e o Hugo Mota, ele é bem mais maleável com o governo, tal, tem seus interesses, mas é uma pessoa que parece ter um canal de diálogo mais interessante com o governo, e isso mostrou-se agora que o Hugo Mota, inclusive, deu a relatoria da PEC antifacção, né, que é um dos grandes motes do governo para a segurança pública, na mão do Derrite, né? Eu acho que esse cenário de pacificação e aí até essa ausência do Haddad como figura central da política brasileira se dá por um movimento muito mais sutil e pouco comentado de despolitização do Banco Central. E eu não estou nem entrando na questão de quanto o Roberto Campos Neto atuou para prejudicar a economia brasileira. Assim, aí eu acho que é um debate sobre instituições que não cabe no programa, mas digo por Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, ser muito associado ao governo Bolsonaro, tem aquele caso de ter ido votar com a camisa da seleção brasileira, e como isso virou uma munição muito forte na mão dos governistas dos primeiros anos da administração para criticar a questão da manutenção e aumento da taxa de juros, e como a notícia da manutenção da Selic em 15% essa semana foi muito pouco comentada. E mais um acerto da administração do Banco Central sobre o Gabriel, porque é um cenário fiscal instável, a gente tem muita incerteza fiscal, a Tabet já até admitiu a possibilidade de um ajuste mais amplo para 2027, e me parece inevitável, final de 26 início de 27, então a Selic num patamar mais alto ajuda a precificar um pouco quanto vai ser esse ajuste, e principalmente o cenário de desequilíbrio internacional, né? A questão do dólar, a redução das taxas de juros nos Estados Unidos pode premiar a economia brasileira com uma entrada maior de dólares, isso se refletir num cenário onde a inflação está entrando na meta, a inflação de custos relacionados ao dólar pode reduzir drasticamente num contexto do cenário eleitoral de 26. Então é um movimento muito mais sutil, institucional, mas que dá uma resposta para despolitizar a economia. Eu acho que a questão da economia estava ganhando contornos políticos pela própria atuação do governo em relação às críticas ao Banco Central, e isso ganhava tons cada vez mais desfavoráveis, porque inflação e dólar altos costumam punir a popularidade dos governistas. Isso deixou de ser um assunto em 2025. Pouco se fala ou se comenta dos preços dos supermercados, pelo menos num nível mais ampliado, justamente porque há uma nova conversão de política fiscal, principalmente política cambial, e eu acho que isso ajuda a diversificar e pacificar o cenário para 26, sem o governo precisar ficar criticando o presidente do Banco Central. Então, acho que isso acalma o mercado, estabiliza, dá previsibilidade e permite com que o governo toque outros assuntos do seu próprio interesse, num cenário de desemprego baixo e inflação começando a entrar num patamar de controle. Cara, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um outro pensamento que eu tive em algum programa que a gente falou sobre Haddad e tal, e que a gente estava elogiando o Sidônio, etc e tal. E eu acho que o Banco Central acabou passando por algo parecido, que muito se falava que, não, o governo ele tem, e aqui sem juízo de valor, né, mas o governo tem boas propostas, tal, mas o problema é que a comunicação, ou que a oposição tem uma comunicação melhor, tal. E sabe uma coisa que eu sempre fiquei pensando? Tipo, existem certas coisas que é impossível você fazer uma comunicação. Não existe comunicação em cima disso. A taxa Selic, por exemplo, ou um aumento de imposto. Claro, não, mas tem que ter transparência, tem que ter isso. Sim, perfeitamente. Mas assim, não é todo mundo que vai entender. E a comunicação tem que ser para todo mundo. Tem certas coisas que não dá. Até, inclusive, quando já era o Gabriel Galípolo. Dava para ver que o governo investia muito tempo tentando mostrar a opinião pública, ou ganhar a opinião pública com essas políticas que é impossível você tratá-las de forma de rede social, de mídia social. E aí, elogiando o Sidônio novamente, o governo só parou, assim. O Banco Central, uns bons meses atrás, fazia uns videozinhos, tipo TikTok, assim, pra tentar explicar a taxa Selic e tal. Hoje não existe mais isso. Porque isso não funciona, não adianta. Tal. Como você disse, vai construindo pontes políticas ali e as coisas vão pacificando pela mão invisível do mercado, né, cara? Não é tentando explicar por que é bom o aumento disso, o que é ruim o aumento daquilo. Né? Eu acho que comunicação nesse tipo de caso é mais eficiente para os atores interessados. Né? Quem precisa entender essas peças comunicativas e entende pelos próprios boletins emitidos pelo Banco Central o quanto claro eles são
e o quão disposto o governo está a respeitar a autonomia do Banco Central, especificamente no caso do Banco Central. Porque isso é uma coisa que eu nunca entendi da esquerda brasileira. Por que a autonomia do Banco Central é vista como deletéria, entendeu? Assim, é importante você dar essa previsibilidade em relação à sua política cambial. É meio natural que você vá ter essa preocupação em relação à sua própria taxa de juros, porque você consegue criar um cenário de certa independência em relação à sua política fiscal. Isso é seguido na maior parte dos países. E eu acho que a questão do governo não era tanto em relação à autonomia, até porque o tom e o número de críticas diminuiu muito na troca de presidência. Era pela relação do Roberto Campos Neto com a antiga administração. E aí, se os sinais que ele emitiu foram equivocados, eu acho que sim, eu acho que um presidente de uma instituição desse tipo tem que se manter o mais neutro possível e só falar dos assuntos interessados com as pessoas interessadas. O Gabriel é o contrário. Eu acho que ele consegue assumir uma postura muito diplomática. O Pedro já falou isso em outras oportunidades, e eu concordo. Eu acho que ele conseguiu pacificar uma instituição que poderia estar num cenário de muito mais turbulência. Então ele torna o que era um potencial explosivo enorme algo muito, muito pacificado para um ano que outros episódios se destacaram, e aí a questão, claro, da erosão da popularidade da oposição ajuda enormemente o governo nesse sentido, mas essa pacificação econômica permite que a oposição vá se erodir, né? Se a gente tivesse um cenário de descontrole inflacionário, por exemplo, ou princípio de descontrole inflacionário, mesmo todas essas atrapalhadas da oposição que a gente vem falando nas últimas semanas, que reagruparam a popularidade do Lula, talvez não fossem suficientes para colocar o governo nessa posição de protagonista que ele está hoje. Sem dúvida, eu acho que é isso. A questão da pressão inflacionária, se ela tivesse se mantido, se o cenário que a gente viu no segundo semestre do ano passado, com aquela, foi uma das primeiras políticas do Galípolo, que foi leilão de dólar, né? Foi. Se esse problema tivesse continuado, as previsões que os jornais, enfim, que outros comentaristas políticos e economistas fizeram quando o Galípolo assumiu, de que ele ia pegar uma bucha tremenda com esse governo, com a política fiscal do jeito que tá. No fim, ele apazigou, né? Eu acho que o PT ainda poupa muita crítica a ele por conta da taxa Selic, porque Campos Neto isso era abominável. Com ele, a Glaze critica bastante, mas ele é muito poupado por conta disso, né? O Galípolo é mais vendido como um cara, como o Hatch falou, um diplomata, um pragmático. Enfim, se a oposição tivesse esse trunfo, né, da inflação descontrolada, seria muito mais difícil. Mas eles têm um trunfo, que é a da segurança pública, né? Eu leio algumas análises, alguns comentaristas. Em linhas gerais, eu tô lendo o Twitter. Os verdadeiros especialistas desse país. Especialistas, né? Um cara que eu recomendo bastante, eu queria muito que ele viesse aqui, só que eu não consigo entrar em contato com ele. O João Caetano Leite, um cara da PUC-Rio, é o Dante de Consignado. Eu acho ele um cara inteligentíssimo, muito crítico, e ele acha que essa atuação do governo no tocante ao Rio de Janeiro não vai influenciar em nada a popularidade do Lula. Concordo com ele, eu acho que como ele, como um outro cara que analisa eleições lá, o Thales, falam, o Lula não deve entrar nessa pauta. E acho que ele fez bem de ter um tom mais ameno, porque aos 45 do segundo tempo, às vésperas de uma eleição presidencial, você não pode criar uma nova pauta do teu governo tão eloquente, né? Ainda mais uma pauta que o outro lado domina. Eu acho que a operação do Cláudio Castro foi um golpe duro para um governo que estava voltando a ter popularidade, que talvez tivesse força política para emplacar a PEC da segurança pública como queria. E a PEC da segurança pública do governo Lula tem interesses mais, mirando muito mais uma reformulação de como as polícias são feitas no país do que, de fato, novas estratégias para problemas antigos. Mas nessa de, isso não vai impactar no governo Lula, ou na popularidade, nas questões eleitorais e tal, isso é uma parada que eu acho que não vai impactar nada mesmo. Tá rolando aqui agora, a gente vai fazer um programa mais dentro depois, né? É a tal da COP, cara. E eu tô vendo, tipo, a oposição tá tentando levantar discurso e batendo na COP. Belém tem 1 milhão de problemas, vocês estão fazendo esse evento, ou não sei o quê, ou, enfim, críticas a ambientalismos. O governo tá tentando vender, não, que olha pro Brasil, país ambiental, tal, não sei o quê, o Lula, prestígio internacional, etc. Belém, bom pra caramba. Eu tô vendo que não tá mudando uma vírgula pra lado nenhum, sabe? A trincheira continua no mesmo lugar. Na minha opinião, vou ser duro no que eu vou dizer, a COP acabou com a PL da devastação ali. Antes mesmo de começar, né? A presença da Marina Silva no Senado, aquela cena grotesca que nós vimos ali, acabou a COP. Eu falo por cotidiano meu, eu adorava ler notícias sobre meio ambiente, sobre COP, me chame de negacionista, mas eu parei de ler, porque não ia dar em nada.
Eu tava perdendo meu tempo em ler notícia da COP, do que a gente está vendo agora. Eu concordo plenamente com você, Guilherme. Acho que é uma coisa que a oposição virar e falar, o Nicolas Ferreira, que está querendo boicotar ensino ambiental na escola, isso eu acho ridículo. Né? A ideia é ridícula e ele bater nessa tecla eu acho ridículo, porque não tem nada para falar. E o governo tratar a COP é aquilo que nós já falamos uma vez. Não tem como. O governo quer. A Tebet fala em rasgar o Brasil com ferrovia e a gente está falando em Uhum. COP30. É muito difícil É. se equilibrar nesse meio. Mas tem um trunfo positivo para o Lula, que acho que é uma coisa que ele faz muito bem e que esse ano ele se recuperou bastante nisso. A diplomacia. Então você vê o Lula ali brincando de mão dada com o Macron. Vocês viram a cena dele com o presidente de Moçambique, ele pulando para ficar à altura dele, depois ele chama um cara mais baixinho para ficar na altura do Lula, para não ficar tão dispare o tamanho dele pro presidente de Moçambique. Então acho que esse evento é bom para uma coisa, para Itamaraty, para diplomacia, para o Correio do Lago, que é o cara que está tocando isso. Mas em termos de dividendos políticos, dividendos eleitorais, pouco interfere. E pouco interfere em questões ambientais mesmo, né, cara? Eu vi muita gente falando, a COP flopou porque foi muito menos chefes do que se esperava, muito menos delegações do que se esperava, tal. Os eventos não pareciam estar tão cheios assim, mas foi quem interessou, né? Foi quem interessa. Pois é. Foi o Macron, que já tem acordos com o Brasil, foi os países nórdicos, que é quem faz esse tipo de acordo e tal. Ambientalismo não é pauta grande na maioria dos lugares do mundo. O príncipe, né? É, o príncipe William, que tá, tirou uma foto muito foda no Cristo Redentor, inclusive. Aura infinita. Mas enfim, isso não é pauta cara, a maioria dos países não é, né, cara? É. Quem interessou foi, eu acho. Sim, Acho que sim. ocorreu o óbvio. Foi quem se esperava, concordou-se em fazer, estava se concordando em fazer o que se espera e sobrou para criticar o preço da coxinha. Né? Não, isso aí realmente é sacanagem, mas o Brasil é feito de sacanagem, meu amigo. Não, Os caras normalizaram o preço do aeroporto, mas isso aí já aconteceu até em café fora do aeroporto. Então, assim, esse debate já foi perdido. Eu acho que esse trem já zarpou. Você tem que aceitar. No Parque do Ibirapuera aí, os caras estão pagando uma fortuna pra tomar água de coco, né? Pô, exatamente. Então, assim, e o parque tá aí desde sempre. Então, tem que aceitar.